A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo à minha rede social, Pastor Leandro Amorim. Eu estou para finalizar sobre liderança cristã. Eu quero falar sobre um bom líder. Ele discipula, prepara, forma outros líderes. Lembra de Moisés, que foi um grande líder, mas quando ele foi recolhido para o céu, quando Deus o tomou para si, ele preparou um outro líder, uma outra pessoa. Quem foi? Josué, aquele mesmo que derrubou as muralhas de Jericó. Ele não, Deus derrubou, mas é aquele que fala da história das muralhas de Jericó. Então, um bom líder, ele prepara alguém para substituí-lo, para liderar outras pessoas. Assim é um pastor na igreja. Quando ele está pastoreando, ele vê obreiros do seu lado, ele não vai fazer tudo sozinho. Ele vai preparar aqueles obreiros para uma finalidade, para um propósito. Qual é? Ganhar almas para Jesus, levar o evangelho da verdade, de levar a esperança para o povo, levar o consolo, levar a verdade, a justiça e o amor de Deus para a igreja e para fora da igreja. Porque cada um tem um chamado. Então um bom líder, um ótimo líder como Moisés, ele tem uma visão ampla, ele vê o além. Ele sabe que um dia ele vai ter que sair daquele local, ele não vai ficar naquela igreja para sempre, ele não vai ficar naquela cidade para sempre. Então o que ele vai fazer? Ele prepara alguém para substituí-lo, porque ele não pode fazer tudo sozinho. Ainda que um líder seja um homem de muita fé, como eu falei, um homem santo, um homem de exemplo, um homem de caráter, um homem, como eu falei nas minhas qualidades dos vídeos meus, mas mesmo assim, ele tem um tempo e uma missão para concluir. E quando chega o dia dele, vai ter que preparar alguém. Então, pastor, líder, não importa o que você está fazendo, desde jovem, criança, professor, obreiros em geral, você precisa preparar alguém. Então isso é importante. É triste, é lamentável, uma igreja que tem tudo para crescer, tudo para poder se expandir, e quando centraliza só na vida do bispo, do pastor, do apóstolo, e as pessoas elas mandam na igreja, elas manipulam as pessoas e a igreja incha. Por quê? Porque está centralizado apenas numa pessoa só, e não pode ser assim, meu irmão. Jesus ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus disse também, ide fazer discípulos em todas as nações. Imagina só, pastor, você que é pastor agora de uma igreja, se você de repente ter que sair dessa cidade, da sua igreja, quem vai substituí-lo? Você está preparando alguém para isso? Eu sei que toda igreja existe pessoas, irmão, que poderá ser o futuro pastor. Eu tenho um exemplo disso. Quando era criança, minha professora me ensinou a palavra de Deus, e depois de grande, quando fui no Brasil, fui pregar na Assembleia de Deus, e estava lá minha professora, um abraço para ela, a professora Débora, e ela estava de responsável pela participação da igreja, de apresentar um programa no SBT na televisão. Eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus na televisão da igreja, pelo SBT. Somente Deus faz isso. Por quê? Porque eu aprendi. Uma líder me ensinou a palavra e eu aprendi. E depois Deus me fez pastor, eu fui pregar nesse lugar onde ela estava exercendo. Por quê? Porque um líder, ele prepara, ele discipula. Assim é uma igreja também. Eu aprendi com alguns pastores, como na Espanha, de um pastor que me ensinou muita coisa boa. Aonde eu aprendi muita coisa com ele. Onde ele me ensinou como dirigir uma igreja, como pregar, como visitar, ele me chamava para tudo. Ele me participava. Como é importante você, pastor, de você olhar para alguém que eu era nem diácono ainda. E ele fala, Leandro, vem para cá, tu tem um chamado pastoral. Vem comigo, ele me ensinava, me ensinou a orar por alguém, a batizar uma pessoa, irmão. Isso é valorizar o obreiro. Então, pastor, você precisa ter essa visão. Olha para alguém, você verá. Fizeram isso comigo, então, irmão, isso é gratificante. Quando você enxerga na vida de alguém aquela sede, aquela fome, você precisa preparar, você precisa ver, obreiro. Isso é magnífico, irmão, porque se não tivesse alguém que olhasse por mim, que pudesse enxergar em mim isso, eu não chegaria a ser um líder, um pastor hoje. Porque Deus tocou em alguém. Então, para um líder preparar um outro líder, ele precisa ser tocado por Deus. Primeiro ponto. Segundo, ele precisa também se disponível. Ele também precisa ajudar, estender as mãos e dar oportunidade para o obreiro crescer. Se ele tem um dom da palavra, que ele pregue na igreja.
Se ele ama evangelizar, que convida ele para sair junto para evangelizar. Se ele gosta dos trabalhos missionários, que chama ele para evangelizar nos lares, porque assim você motiva o obreiro e ele vai crescer, ele vai sentir aquela chama arder e ele vai fazer a obra de Deus. Então, isso sim é delegar, é discipular, é preparar, é formar o obreiro para as grandezas de Deus, porque um dia você poderá ficar doente, um dia pode haver uma situação familiar e você vai ter que sair da igreja, sair de uma cidade, como aconteceu comigo na Espanha, e eu tive que preparar um obreiro ali, porque na altura minha esposa estava com câncer, e eu tive que sair para voltar para Portugal. E eu tive que preparar alguém para lá, porque a igreja não é minha, é a igreja do Senhor. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Se a igreja é de Deus, todos têm que ter oportunidade. Se a igreja é do Senhor, todos têm que participar da obra da frente, da obra missionária. É triste e lamentável quando o pastor ele prega sozinho, quando ele dirige os cultos sozinho, quando ele faz tudo sozinho, canta, prega, dirige, faz tudo da obra e não participa com os obreiros. Então, há muita gente que poder fazer muito mais dentro da igreja, não fazem, porque um líder ainda não conseguiu ver a capacidade ou treinar essa liderança. O que eu indico para você, pastor, faça uma reunião com pessoas que você vê que tem potencialidade de ser líderes, desde criança, a jovem, a irmão, a irmãs, a homens, porque através disso você vai estar preparando esses homens e mulheres para ser os futuros pastores missionários, ganhadores de alma. Imagina só, não se reúne apenas essas pessoas para o culto de domingo. Reúna com eles uma vez na semana e fala assim, hoje nós vamos se reunir e eu quero conversar com vocês qual é a maior forma de poder ganhar almas para Deus. Seja aqui na Europa, seja no Brasil, seja na África, seja aonde for. Isso é, irmão, importante. Por favor, faça isso. E você vai ver um crescimento na sua igreja. Você vai ver como essas pessoas estavam em espera desse momento, pastor. Por favor, você que tem uma igreja, que tem obreiros, homens e mulheres, desde jovem, convida. Essas pessoas poderão fazer coisas maravilhosas na sua igreja e a igreja vai crescer e haverá um avivamento, haverá uma motivação maior. Amém? Então, um bom líder, ele forma, discipula, prepara outros líderes. Essa criança um dia ela pode ser um pastor. Esse jovem um dia poderá ser um missionário. Entende isso? Eu sou um exemplo disso. Eu fui criança na igreja, fui jovem na igreja, eu fui pastor solteiro, passei como pastor viúvo e agora, pela graça de Deus também. Então posso dizer casado pela glória de Deus. Porque Deus deseja ir por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos. Líder, Jesus disse, fazer discípulos de todas as nações. Não é fazer culto somente nos domingos, não. Não é somente se reunir, buscar o povo na igreja para ir, não. Não é apenas mandar mensagem, hoje vai ter culto, se você não for, Deus vai ficar triste. Não é isso, irmão, não é manipular as pessoas, colocar medo nas pessoas. Não é isso. O líder, ele precisa preparar as pessoas. Foi isso que Deus fez comigo aqui na França. E Deus colocou um propósito no meu coração de reunir com meus amigos uma vez na semana, para prepará-los, para ensiná-los a palavra de Deus. Faça a sua parte, faça a missão, faça a obra enquanto é tempo. Amém? E quanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode fazer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz. Um abraço para todos, para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado.